Quando o tema é a morte, muitos de nós preferem não falar do assunto. É o que se passa muitas vezes com o preparar de uma sucessão. A complexidade do processo da herança é muitas vezes uma verdadeira dor de cabeça para todos os envolvidos e pode tornar-se muito caro. Não é tanto para preservar o que tenho, é mais para ser justo para com os meus filhos e netos, para ter a certeza que recebem partes iguais e de acordo com a minha vontade. Os problemas administrativos são a última coisa em que as famílias pensam quando um ente querido morre. Problemas que aumentam quando envolvem propriedades em mais de um país. Com os europeus a apagarem cada vez mais as fronteiras, estima-se que haja todos os anos cerca de 500 mil de famílias envolvidas em heranças transfronteiriças. Por exemplo, em Malta, este é um tema importante. Basta uma viagem ao país para perceber isso. É um sítio onde moram muitos estrangeiros e onde esta questão vem muitas vezes à baila. Encontramos um holandês reformado que vive aqui com a mulher e está a tentar fazer um testamento depois de ter apanhado um susto em termos de saúde. Mas a situação não está a ser fácil. O que é que o trouxe aqui a Malta? O clima e a história. Olhe para isto. Uma vista incrível. Exatamente. Wilfried é de nacionalidade holandesa, vive em Malta, trabalhou no Reino Unido e na Alemanha, onde nasceram os 2 filhos, e tem ainda propriedades na Suíça. Wilfried está agora a tentar deixar tudo em ordem para que os filhos possam herdar tudo sem problemas. Não está a ser fácil. Pensei que a melhor maneira seria consultar advogados nos vários países onde tive propriedades e pedir-lhes para representarem os meus filhos e netos e verem o que é melhor para eles, avaliar a situação global. Foi quase um nó górdio, impossível ser justo para todos. Quando a União Europeia aprovou uma lei para simplificar estes procedimentos, foi uma boa notícia para a família Tops. As questões transfronteiriças relacionadas com heranças vão agora ser resolvidas numa só jurisdição e com um só critério, o país de residência habitual da pessoa falecida. Quem está a preparar um testamento pode escolher que a lei do país de nacionalidade seja aplicada a todo o património, mesmo se viver noutro país. Os países da União Europeia têm leis de sucessão diferentes. Algumas legislações dão menos liberdade aos testamentários. Por exemplo, obrigam a deixar partes iguais aos filhos. Os Estados-membros têm agora 3 anos para adotar as mudanças, embora o Reino Unido e a Irlanda tenham decidido abandonar a reforma. Por discordarem de vários pontos, a Dinamarca também não está afetada pela lei. Identificamos como grande defeito desta proposta que as doações feitas em vida, incluindo as obras de caridade, podem vir mais tarde a ser reclamadas pelos herdeiros num processo conhecido como recuperação de fundos. No Reino Unido este processo não existe, mas existe noutros países. Isso significa que a lei de outro país poderia ser aplicada no Reino Unido. Malta, que também se opôs à reforma, vai passar por uma transição difícil. Começámos a abordar o tema com precaução porque não sabíamos como é que ele se iria traduzir na vida do dia-a-dia, já que representava uma mudança em relação àquilo a que estávamos habituados e ao quadro legal que conhecíamos em termos de sucessões, incluindo as sucessões transfronteiriças. Ainda não temos a certeza se vai funcionar, só depois de o comermos é que conhecemos o pudim.
Para saber mais sobre o impacto da nova lei, viemos a Forbach, no nordeste de França, junto à fronteira com a Alemanha. Aqui, os advogados e notários estão habituados às questões transfronteiriças e dizem que as reformas podem implicar mudanças significativas para quem tem propriedades nos dois países. Com a queda das fronteiras, há cada vez mais pessoas a viver num país e trabalhar noutro, o que significa que têm bens e interesses em ambos os países. Outro aspecto da nova lei é a introdução do Certificado Europeu de Sucessão. Segundo os políticos, este documento vai provar que as pessoas são herdeiras ou administradoras de uma herança, sem outras formalidades entre vários países. Perto desta vila encontramos um italiano com uma empresa na Alemanha a viver em França. Ainda não fez testamento e diz-nos que apoia todos os esforços para facilitar este processo. Tenho uma empresa que faz elevadores para vários clientes no estrangeiro, França, Bélgica, Luxemburgo e também para a Itália. Os meus filhos cresceram bilíngues, a mãe deles é alemã, eu sou italiano, eles falam francês e alemão. É muito interessante, sobretudo para eles, que haja uma harmonização das leis a nível europeu, sobretudo se quiserem trabalhar por conta própria, montar uma empresa ou fundar uma família. Para alguns notários, 1 em cada 3 clientes está envolvido em questões transfronteiriças e precisa de aconselhamento em situações difíceis. Em Forbach encontramos também um dos maiores peritos europeus em heranças internacionais. Grande apoiante desta reforma, Edmond Jacobi, foi consultado para a criação da lei. Um alemão a viver em França não podia dizer que está melhor com a lei alemã e, por isso, decidir que quer aplicar a lei alemã à herança. Havia também muita frustração porque, por exemplo, quem tivesse começado os procedimentos com o notário alemão teria que os repetir com o notário francês para os bens situados em França. Para evitar decepções, há um aspecto bem claro. Os impostos não estão abarcados por esta reforma, por enquanto continuam regidos pelas leis individuais dos países. O maior conselho é mesmo planificar tudo com antecedência e com um bom aconselhamento jurídico.